Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre itinerários catecumenais para a vida matrimonial, uma ferramenta pastoral preparada pelo Dicastério para os Leigos, Família e a Vida. E para nos falar desta temática, tenho aqui comigo o Sr. Padre Leonardo de Salles. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pela oportunidade, né? E com certeza chegamos longe com esse programa e onde não chegamos nós, chega o poder da oração. Sim. Com certeza, não é? Verdade. Vamos iniciar então a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre Leonardo a orientar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu trago nesta manhã como proposta, já que nós vamos então meditar sobre os itinerários, uma oração com a qual o Papa Francisco conclui a exortação apostólica Amoris Laetitia. São as últimas palavras com as quais ele conclui, onde ele consagra o texto inteiro e tudo aquilo que a Igreja futuramente faria a partir dessa publicação com esta oração à Sagrada Família. Então rezemos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos para a nossa mesa do pequeno almoço, em que vamos tomar hoje o nosso pequeno almoço e vamos aqui conversando com o Padre Leonardo sobre esta temática. Aceita uma água para chá? Aceito. Enquanto vamos aqui preparando o nosso chá, quem é o Padre Leonardo para as pessoas que estão lá em casa? Então, o Padre Leonardo é um sacerdote já há 13 anos, próximo mês faremos 14 anos, em junho, não é? E sou um ser humano que vive à procura de fazer a vontade de Deus, naquilo que o Senhor me convida a responder na igreja, nas comunidades, no encontro com as pessoas, não é? E estamos aí para ajudar, sobretudo, as famílias, a juventude e todos aqueles que nos procuram, né? Então, um ser humano com muita vontade de ajudar os outros no caminho da santidade, no caminho rumo ao Senhor. Como surgiu a sua vocação ao sacerdócio? Olha, eu venho de uma comunidade muito religiosa, né? Eu nasci no Nordeste do Brasil, no Piauí, a cidade chama Batalha. Né? Ai, que giro! Temos aqui a Batalha próxima. Muito próximo daqui tem uma batalha, então estou muito perto de casa. E essa cidade onde eu nasci é muito... A religiosidade é quase que espontânea, né? Aflora nos poros do povo, né? Tem uma devoção muito grande, uma devoção portuguesa, também levada pela gente aqui do Norte, né? E ali, como disse, se respira muito a religião, a religiosidade é muito forte, ao passo que muitos candidatos ao sacerdócio fizeram a experiência de coroinha ou de acólito, como aqui se fala. Eu não fiz essa experiência, né? Sim. Fui catequista e fiz o meu percurso nos grupos jovens, nos grupos de crisma. E a essa altura, na minha paróquia, havia um sacerdote que era a segunda vez que ali estava, o Padre Francisco Pinto. Era um homem muito doente, né? Muito frágil fisicamente, muito pequenino assim, mas era uma potência na pregação, era uma potência pastoral, né? No que fazia, no que se empenhava a fazer como igreja. E eu me questionei muito olhando para a figura daquele homem, fisicamente muito frágil, muito doente. E eu, na minha plena juventude, né, 17, 18 anos, eu me perguntava, então, e eu, saudável,
que eu posso fazer pela minha igreja, pelo povo de Deus, né? E a partir daí fui maturando a minha vocação, fui fazendo um discernimento com ele. E então, logo aos 18 anos, eu comecei o meu caminho vocacional, né, no seminário. Sim. Né? O que é que já fez no âmbito da pastoral da família, da pastoral universitária, pregações, formação bíblica para leigos? Olha, o meu percurso é um percurso muito pastoral, né? Sim. Eu já como seminarista tinha muito empenho, muito trabalho pastoral com os padres com os quais me acompanharam, dos quais eu fui acompanhado e também fui passando em algumas comunidades. Então esses padres facilitaram muito assim o meu caminho, Padre Raimundo, Padre Mário, padres assim que me ajudaram muito, né, a ter um grande amor pastoral. Então, na pastoral familiar, né, contribuí muito já como padre, né, na minha diocese, fiz a coordenação da pastoral a nível diocesano, né, e também tive uma experiência bonita junto com a pastoral universitária, a cidade da minha diocese tinha 3 ou 4 universidades, e a partir daí a gente tinha uma presença de igreja junto aos grupos de orações, aos leigos, a formação bíblica com casais e por aí vai, né? Um pouco de tudo dessa experiência eu tenho e tem me ajudado muito no meu percurso como sacerdote. Fala-nos na experiência de rádio. Então, a experiência de rádio nasce quase que espontâneo, porque eu, como diácono, aliás, antes de ser ordenado diácono, eu morei na casa episcopal do meu bispo, que era Dom Irineu Danelon, era um salesiano. Era, não é, porque continua vivo, está emérito, né? E era um homem com um grande poder de comunicação, né? Eletrizava assim, a juventude com a sua forma de estar, com a sua forma de ser. E ele, na diocese, criou uma rede de comunicação muito grande, uma rádio regional Esperança chamada, que era de propriedade da diocese. E tínhamos um programa que chamava, na primeira hora da manhã, de 9 a meio-dia, então 3 horas de programa, né? Tínhamos um programa que atingia as cidades todas da diocese e era muito ouvido. E ali fazíamos a partilha da Palavra de Deus e era interessante porque a metodologia do programa era a partir de músicas, Sim. MPB ou música religiosa, extrair dali a mensagem que podíamos levar aos nossos ouvintes, né? Então foi uma experiência bonita de evangelização e o contato com ele também, que era um grande comunicador e um grande catequista também. E conseguimos a partir daí chegar a muitas pessoas que, através desse programa, né, da Regional Esperança, bebiam da fonte da Palavra de Deus, da Escritura e da vida da igreja, né? Sim. Então foi uma experiência muito positiva e muito bonita na minha vida. Já escreveu livros? Que livros já escreveu e quais as temáticas? Olha, eu já estou no 5º livro, né? O primeiro livro que escrevi foi, de fato, era a conclusão da minha dissertação do curso de teologia, né? Eu fui formado pelos jesuítas, fiz a filosofia e a teologia com jesuítas. E na conclusão da teologia, no Brasil, nós temos que apresentar uma espécie de monografia, né? Um texto final, né? Então, eu tinha uma inclinação para a teologia espiritual, né? E escrevi um livro sobre a espiritualidade de Charles de Foucault, né? Chama o Cristo de Charles de Foucault. No fundo, é visitar um pouco a cristologia do irmão Carlos, que agora já é canonizado, né? São Carlos de Foucault. Então, eu visito um pouco a espiritualidade dele, os 3 tópicos mais fortes, que é o anonimato, né? Ele vivia muito anônimo, era um francês militar, que tem uma conversão tardia, teve a primeira experiência com o cristianismo, mas depois fica alheio à fé. E no contato com os muçulmanos, ele se reencontra, mas não com os muçulmanos, mas a partir de Cristo, né? Então, é uma experiência do anonimato, do escondimento, né? Da kenosis, um homem que se esvazia para mostrar Jesus. Então, o primeiro livro foi exatamente isto, né? Apresentar os pontos para a teologia espiritual, visitando os textos dele, que é um homem que escreveu muito em francês, visitar esses textos e daí extrair o que nos interessa da sua cristologia, da forma como que ele vê, ama e serve a Jesus Cristo, né? Foi o primeiro livro, que foi no ano sacerdotal, né? Tive a graça de ser também
prefaciado pelo seu cardeal da Bahia, que era o primaz do Brasil, e presidente da CNBB, que fez um belo prefácio. Eu até digo às pessoas que o livro vale pelo prefácio. Dom Geraldo, né? Magela Agnello, cardeal do primaz do Brasil, na Bahia. Já é emérito também. Inclusive, rezemos por ele, encontra-se muito doente atualmente, né? Sim. O segundo foi um livro sobre crônicas, né? Na verdade, são fatos e histórias da minha infância, lugares, acontecimentos que eu visito já como adulto e a partir dessa visita eu consigo extrair a teologia que se esconde nessas vidas. Por exemplo, eu visito o bêbado que eu via na rua, o circo que eu frequentava, a escola que eu estudei, as pessoas da rua, as rezadeiras, as procissões, os lugares que eu frequentava quando criança, quando jovem. E a partir de hoje, com a memória muito agradecida, né, que é uma expressão, né, de Santo Afonso Maria de Ligório e também de Santo Inácio, né, com a memória muito agradecida, eu volto a esses fatos e visito, e a partir daí eu faço teologia, faço poesia, faço literatura. Né. Então, esse foi um livro que foi de 2016. Sim. Né, tem quase 400 páginas, são muitas crônicas, né, sobre o cotidiano de uma comunidade, de uma cidade, que é a batalha onde eu vivi, onde eu cresci, contato com as pessoas, né, com as festas, com tudo aquilo que é a vida social daquela altura que eu vivi. Então é um livro assim de crônicas, né, homenageiam pessoas, professores, de gente simples, né, mas é visitar essas vidas e daí tirar a teologia, a experiência de vida que ele nos transmite, que naquela altura não era possível ver, mas agora já crescido, já amadurecido na fé e também intelectualmente, consigo ver essas pessoas e visitá-los e tirar daí algum ensinamento. Né? Eu fui ordenado em 2009, né? Portanto, em 2019 fiz 10 anos, né, de padre. Né? Então, para celebrar os 10 anos e marcar os 10 anos, o meu lema sacerdotal que eu escolhi, Lucas 5, em atenção tua palavra lançarei as redes, que é aquela frase que o apóstolo Pedro diz após aquela pesca desastrosa, né, em que o Senhor intervém e após essa palavra do Senhor ele acredita e lança as redes. Então, é um livro, é uma coletânea que os amigos fizeram de homilias, um livro de quase também 300 páginas. Né? Não é o percurso todo do ano litúrgico, seguidamente A, B, C, D, mas são alguns domingos e festas, solenidades e ocasiões importantes da vida da comunidade. Foram os amigos que fizeram a homenagem e fizeram essa coletânea desses textos todos. Tinha muita mais coisa para escrever, mas não foi possível, mas lá está, chama Em Atenção à Tua Palavra. É uma coletânea de homilias que foi para marcar os 10 anos da minha ordenação sacerdotal. Né? Depois, no ano passado, também fui convidado inclusive na próxima quarta-feira, dia 8, será lançado lá no Brasil este livro, né, que é em coautoria com mais 4 coautores, que são também nascidos na mesma terra, que é um livro didático sobre a história local, né, onde a gente visita ali, é uma história que ainda não foi contada, né, desde a primeira colonização, na presença dos portugueses, o encontro dos portugueses com os índios, com a catequização jesuítica, né, que também passaram por ali. O padre Antônio Vieira também passou na minha região, né, vindo do Ceará, indo para o Maranhão. E ali eu, didaticamente, quero apresentar para os alunos, né, do ciclo, do primeiro e segundo ciclo, né, a história do município, a história local. Então, um livro com 5 unidades e a unidade 2, que é Conhecendo o Nosso Município. Né, uma visita aos fatos históricos, a fundação do município, a formação do povo, a formação da religiosidade, o contexto da cidade de então e visitando também agora como está a cidade hoje, acompanhando um pouco o progresso. Né? E eu creio que para abril deste ano deve também ser lançado aqui em Portugal um livro, que posteriormente com certeza será uma pergunta sua, sobre a biografia do padre Manuel Nogueira, que é um padre da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que a Ordem convidou-me para fazer um pouco assim a apresentação da vida dele para o público português. Aproveitando já, porque esse livro, qual a sua ligação a essa ordem hospitaleira? Então, eu quando vim a Portugal, eu tenho 5 anos que estou cá, né? Eu fui morar com os irmãos de São João de Deus, pelo fato de que eles têm uma comunidade ali muito perto da Católica, onde eu frequento o doutoramento. Né? E a convite do provincial de então, o irmão Vitor Lameiras, né?
eu fui convidado a exercer a capelania deles, né, da Cúria, e também como capelão de uma clínica que eles têm, Clínica São João de Ávila, que é uma clínica de cuidados paliativos, de reabilitação física e que é muito embrenhada no carisma da hospitalidade, né? Então, esse contato com São João de Deus, com a Ordem Hospitaleira, nasceu assim uma grande amizade. Eu, durante 5 anos, vivi com os irmãos, né, hospitaleiros, né, que é um carisma muito bonito para a igreja de ontem e de hoje, e é um carisma permanente, né, a hospitalidade que eles vivem, que pregam e que de fato vivem nas obras e nos encontros, na vida deles cotidianamente, isso é muito claro. E nesse contato com eles, então, surgiu a oportunidade de colaborar numa equipa. O provincial formou uma equipa de postulação, né, para a canonização, primeiro beatificação, que é o primeiro passo, né, do irmão sacerdote Padre Manuel Nogueira, né, que é um sacerdote português, né, que nasceu aqui muito perto de Fátima, 25 quilômetros daqui de Fátima, nasceu aqui perto de Pombal, a aldeiazinha dele chama Caracoleira, é aqui na São Simão de Litem, né. É um homem extraordinário, vale a pena conhecer, mas chegaremos lá, né? Com essas publicações que estão em torno da sua figura. E é um homem cheio de Deus, ocupado de Deus e ocupado dos outros, né? É um missionário, né, enfermeiro, formador de outros irmãos hospitaleiros. E ele viveu mais de 30 anos a sua missão em Moçambique. Né, num período muito difícil, que era o período da descolonização. Né, e foi preso, tem uma vida de muita perseguição, mas um homem muito resiliente, muito cheio de Deus, né, e morreu, né. Ele nasceu em 27, né, nasceu no dia 5 de abril de 27, aqui nesta terra que eu acabei de dizer, e morre aqui em Lisboa 26 de outubro de 2003. Portanto, este ano, 20 anos da sua morte, né? E a igreja e o povo de Santo de Deus que vive ali em Nampula, em Moçambique, nas terras por onde ele passou, o tem como um santo, né? Que é a primeira condição que a igreja exige da candidatura de alguém que é a fama de santidade, né? Então, ali ele goza de muita fama de santidade, pela sua bondade, pelo trabalho que prestou junto ao povo, junto à igreja de Nosso Senhor, que também está ali, nas assessorias e tudo. Era um homem muito, muito entregue, muito cheio de muitas ocupações, de muito trabalho. Então, neste livro é uma biografia onde visitamos desde da sua saída da sua terra, a sua formação, a sua ida para Moçambique, o que o faz, de fato, apresentarmos como um possível candidato a santo, tudo isso que é tratado neste livro. Quero crer que nos 20 anos, que se celebrará em abril deste ano, vamos ver se a gente consegue, já está no prelo, como se diz, né? Já está na editora, já era para ter sido lançado, houve uns atrasos, mas com certeza este ano teremos este lançamento. E vai ser um bonito lançamento, porque é um grande homem, não é? Assim creio. Padre Leonardo, está a terminar o seu doutoramento em Teologia Prática? Sim. Porquê Teologia Prática e em que é que consiste a Teologia Prática? Então, na verdade, o meu tema de dissertação, né, do doutoramento, é uma espécie de continuidade, né? Eu estudei em Roma, fiz o meu mestrado em Roma, né, na área da família. A minha tese era a família no documento de Aparecida, perspectivas e tarefas, era esse o tema, né? E acompanhei todo o processo dos sínodos, dos 2 sínodos da família, de 2014 e 2015. Eu estava em Roma, né? Estudei no Instituto da Família, Instituto João Paulo II, fundado para a ciência da família e do matrimônio. Eu acompanhei todo o processo sinodal. E quando surgiu esse documento, né, que é Amoris Laetitia, né, essa exortação do Papa Francisco, né, eu, ao ler esse documento, vi que muitas coisas que tem aqui estavam lá atrás, no documento de Aparecida, né? Aliás, muitas coisas desse pontificado, se nós olharmos o pontificado do Papa Francisco, se nós lermos o documento de Aparecida, muita coisa já está ali, né? Essa questão do discipulado, da igreja pobre com os pobres, das periferias, né? A sinodalidade, né? A cultura do encontro. Essas palavras-chave deste caminho que o Papa Francisco está fazendo com a Igreja Universal são algumas coisas que vêm do documento de Aparecida. Então eu pensei, vou continuar o tema, né, e vou fazer uma proposta aqui de uma teologia prática. A teologia prática, o que é? É um nome técnico para dizer teologia pastoral, né?
é uma aplicação, né, da teologia no contexto da vida do povo. Né? Traduzir em pastoralidade a doutrina, é um discurso teológico para o dia de hoje. Né? A teologia prática se faz algumas perguntas por que dessa realidade, né? Que é um caráter mais empírico. Né? E a partir desse caráter empírico é dizer o que nós como teologia, como igreja, como pastoral, como que nós podemos enfrentar essa situação e oferecer saídas. Né? Um pouco é esse discurso. Né? Então o trabalho que eu faço é uma visita, né? Uma leitura moral desse documento e uma aplicação pastoral, né? para as comunidades. Já estou há quase 4 anos e meio nisso, a pandemia também atrapalhou um pouco, claro. Já era para ter terminado, com certeza. Sim. As pessoas que me conhecem sempre perguntam, e padre, a tese? A tese está na tese. Estamos aí, mas eu creio que agora até março devemos entregar, já estamos mesmo nos pontos finais para concluir este trabalho. Também será uma oferta da minha pesquisa para ajudar a família, né? Claro. Os casais nessa vida bonita importante que é o matrimônio. Sim. Os itinerários catecumenais para a vida matrimonial, orientações pastorais para as igrejas particulares, como é que resulta, de onde é que resulta este documento e porque é que ele é tão importante? Então, o ano passado, né, para celebrar os 5 anos dessa publicação, né, do Amoris Laetitia, o Papa Francisco convocou a igreja a viver o ano Amoris Laetitia, né, que era a grande pergunta que o Dicastério da Família, né, se colocava, era a que ponto estamos com a Amoris Laetitia? Porque foi um documento muito polêmico, continua a ser, né? Muitas coisas são controversas aqui, muitas coisas não são muito acolhidas, e é assim com todos os documentos da igreja, o processo de recepção é demorado, tem que se verificar que o sensus fideli, onde que o povo de Deus se encontra em toda essa programática que está aqui. O fato é que, na celebração destes 5 anos, né, em junho do ano passado, o Papa pediu que esse dicastério preparasse algum documento, né, porque está aqui já a indicação do Papa, entre linhas, está aqui uma preparação mais pontual, né, mais focada mesmo no processo catecumenal. Então, em junho passado, né, eu até trouxe aqui o documento, né, e foi lançado este documento, né, que é de suma importância para a vida matrimonial, para a pastoral familiar. Então, um apelo, né, da igreja, e é muito interessante que não é sempre, é quase inédito que o Papa ou um Papa faça o prefácio de um documento. Né? E aqui há um prefácio maravilhoso, né, do Papa Francisco, por sua capacidade jesuíta de síntese, né? Quase que ele sintetiza o que vem depois no prefácio. É um Papa que nos dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo aquilo que ele escreve é muito sintético. Né? Então no prefácio ele diz coisas muito bonitas, né, qual é a sua proposta. Então, eu acho que desde a eleição do Papa Francisco, não é à toa que o sínodo, a primeira preocupação que ele traz no seu pontificado é a família. E não um sínodo, mas atenção, 2 sínodos. Um extraordinário e um ordinário. Né? E com algo muito inédito, uma consulta a toda a igreja, o que o povo de Deus, as dioceses, os leigos, os casais, o que dizem sobre a família no tempo de hoje. A partir disso tudo, um sínodo, 2 sínodos, né, a escuta sinodal, né, e lança Amoris Laetitia. A partir de Amoris Laetitia, como já dito, tem alguma coisa na cabeça do Papa Francisco, a família tem alguma coisa que não está bem na igreja. E nós precisamos resolver este nó. Né? Então, a primeira tentativa, Amoris Laetitia, e não vai parar por aqui, porque mesmo no prefácio ele pede que venha um segundo documento, um segundo texto mais voltado para os casais de segunda união, como é que nós vamos acompanhar essa situação, essa ferida aberta que é para a vida da igreja, esses irmãos e irmãs que estão em segunda união, e que é uma novidade, em continuidade com a Familiares Consortes de João Paulo II, diz que esses irmãos não estão fora da comunhão da igreja, eles são igreja. É preciso encontrar o seu lugar na igreja, e nós temos que acompanhá-lo. Né? Então, esse itinerário nasce como uma proposta concreta, né? No fundo, é uma visita a uma prática antiga da igreja. Agora nós vamos entrar, daqui a pouco vem a Quaresma,
E era uma prática da igreja antiga o catecumenato em vista do batismo. Né? Então, a ideia é esta, é fazer uma preparação mais acompanhada, com processos, com atenção muito pontual à vida dos casais, à vida de família. Não preparar-se para o dia do matrimônio, mas preparar-se para a vida do matrimônio, para a vida matrimonial. Então, é um documento muito rico, tem muitas coisas bonitas aqui que se assumidas pela igreja, pouco a pouco, lógico, vai fazer a grande revolução que se espera nessa preparação, a compreensão do matrimônio e vivência da vida matrimonial na igreja. Já vimos que o Padre Leonardo é apaixonado pelas famílias, já deu para ver, mas a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva e hoje estamos a falar sobre os itinerários catecumenais para a vida matrimonial. E tenho aqui comigo o Padre Leonardo de Sales, que nos veio falar sobre esta belíssima ferramenta que a Igreja nos oferece para que nós possamos caminhar cada dia mais neste lindo caminho que é o matrimónio. O que é que traz de novo este documento para a Igreja? Então, eu diria que a novidade, são muitas novidades, né? Mas eu apontaria aqui 2 ou 3 novidades. Eu acho que agora nós passamos de uma pastoral da família, de preparação do matrimônio, de destinatários para agentes. Sim. Né? Porque o nosso percurso é oferecer conteúdos, né, com um destinatário, no caso, os noivos, ou aqueles que estão no processo de preparação para o matrimônio. Né? Eu acho que agora há uma mudança que é radical. Né? Deixam de ser destinatário e eles são agentes. Sim. Né? Porque é uma tarefa que também compete ao casal, à família, né? Envolver-se. Né? Então, nós saímos dessa modalidade de cursinhos, entre aspas, né? De cursinhos, para uma modalidade de processos. Né? Uma modalidade de processo. Eu acho que essa é uma das novidades. A outra novidade que eu aponto é mesmo o processo catecumenal. Né? Essa, não diria longa, mas essa preparação mais paciente, né? Mais acurada, mais atenciosa, né? Que inclusive o Papa Francisco, isso como já tinha dito antes atrás, já está no documento de Aparecida, quando ele diz que a preparação para o matrimônio não se pode reduzir a uma conversa com o pároco, né? Ou a um cursinho. Né? E no prefácio ele diz isso muito claro, se trata de uma questão de justiça, porque ele diz, nós investimos, a minha formação foi 9 anos para o sacerdócio. Sim. Né? Então ele diz que no prefácio ele deixa muito claro que se trata também de uma questão de justiça. Assim como todas as vocações merecem uma atenção redobrada, né, da igreja num processo longo, e ele cita, por exemplo, a preparação para o sacerdócio, ou para a vida consagrada, que, por exemplo, vocês da Canção Nova, quanto tempo não preparam-se, né, estudando a vida a inspiração do fundador, aquilo que vos caracteriza na igreja, aquilo que o qual vocês querem fazer, o que vocês querem ser na igreja, leva um bocado de tempo. Sim. Né? E o Papa diz, não, por que esse sacramento é marginalizado? Então, ele se trata também de uma questão de justiça. Então, recuperar esse processo catecumenal é também uma novidade. Não que a igreja já não faça isso. Né? Sim. Há muitas experiências, inclusive também ele diz, quando ele fala que esse documento é um dom e uma tarefa. Quando ele diz que é um dom, ele diz, é o resultado, né? Esse documento não nasce que o Papa dormiu, dançou tango na noite anterior, tomou muito chimarrão e agora deu na cabeça, falta escrever qualquer coisa, eu quero sugerir um itinerário. Não, isso nasce de uma dinâmica que ele traz no coração e na cabeça pastoral dele, que é sobretudo um Papa que não é teólogo, mas é um Papa que é pastor. Né? Sim. E traz essa preocupação. Então, lá atrás, ele já diz isso, tem essa preocupação. Não se trata aqui de preparar para o dia, mas preparar para uma vida. Isso exige novas conotações. Então, ele disse, isso é um dom.
É um dom porque é um recurso que vem de todas as igrejas particulares, inclusive ele cita a Igreja Sim. Oriental, a contribuição da Igreja Oriental para que esse documento acontecesse. Então, eles é um dom, né? Mas, ao mesmo tempo, eles é uma tarefa, porque esse documento se deve adequar ao caminho de uma diocese, ao caminho de uma comunidade, né? Não é o que vai descer goela abaixo, mas é o que tem que ser adaptado. E ele no prefácio, volto de novo a insistir nisso, ele usa, é como se fosse uma roupa feita sob medida, que se tem que adequar aos planos de pastoral familiar, aos planos da diocese, né? Então, a novidade, eu diria que passa por isto também, né? Essa novidade do acompanhamento, né? Que é uma palavra muito cara também ao Papa Francisco, o acompanhamento, o discernimento, né? Para que essas pessoas tomem consciência, porque o Papa diz, se nós não tomarmos essas medidas, cada vez mais nós, de certa maneira, vamos contribuir para que esse pacto matrimonial vá à falência, né? E ele diz, a má celebração de um sacramento, a falta de preparação, culminará com certeza na falência, né? Sim, sim. Porque, veja bem, os nossos pais, os nossos avós, não faziam preparação do matrimônio. Não. Isso é uma coisa que nasce aí no É pós-concílio, né? recente. No Sim, pós-concílio, com os movimentos de cristandade, com esses movimentos voltados para a família, com as equipas de Nossa Senhora, com os CPMs, né? Com esses cursos de preparação. Mas onde era que os nossos pais, os nossos avós aprendiam a vocação do matrimônio? Na convivência com os pais. Sim. Porém, nós temos hoje uma crise de transmissão. É rara a família que consegue transmitir a beleza e a alegria do matrimônio. Então, o Papa, a certa altura, diz, há uma frustração, porque nós não conseguimos apresentar o matrimônio como uma beleza, mas como uma carga. Então, é o primeiro verso que ele diz, ele recupera aqui a Amoris Laetitia número 1, ele diz que o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. Não é uma carga, né? Eu até, quando vou falar na diocese, quando os bispos me convidam a falar aos padres, aos leigos, eu digo sempre assim, o casamento, muitas vezes, para quem entrou no casamento, é comparado com a salve rainha. Os 3 primeiros anos é vida, doçura e esperança nossa. E o resto se vive gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E não é isto. Sim, Né? sim. Pelo amor de Deus. O Papa aqui diz assim, olha, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. E essa juventude que está aí nas relações, nos vínculos, uma sociedade de vínculos também muito precários, Sim. instantâneos, né? Aquilo que o filósofo Bauman vai dizer, o mundo líquido, né? Onde tudo é muito instantâneo, tudo é muito frágil. Então, não é que as pessoas tenham má vontade, não querem se casar, mas são os fatores culturais, os fatores dessa cultura que nós estamos vivendo, antropológica, que enfraquece os vínculos. Sim. Então, nós não conseguimos transmitir, a grande maioria dos casais não conseguem transmitir hoje a beleza do que é a vida matrimonial. Então, o filho, vou casar para quê? Olha como é que vivem meus pais. Uma tristeza. Não vive isso com alegria, não vive com abnegação, com entrega, com caridade cristã. Eu vou casar para quê? É melhor viver uma experiência de juntar-me, né? Das convivências, né? Então, há essa fragilidade. Então, o Papa diz exatamente isso. É preciso urgência nesse processo de conscientização do que é o sacramento e por aí vai. É aí onde há urgência de atuação? A urgência na preparação. Sim. Não é? O Papa ele diz assim, olha, é o antídoto que impede o multiplicar-se de celebrações matrimoniais nulas ou então inconsistentes. Ou seja, para a igreja é um dever ético e religioso acompanhar com responsabilidade essas pessoas que vão fazer esse caminho a dois. Que elas não estão abandonadas, que elas não estão lançadas à sorte, mas que tem alguém na igreja que sente o peso e a responsabilidade do que é a vida em família, que é a vida matrimonial, e que expressa essa atenção a estes que estão se unindo para que sejam preservados de traumas, de dificuldades. Não que isso resolva tudo, mas um acompanhamento facilita. É muito mais qualificante a gente perceber que alguém caminha conosco. Sim. Do que nós estamos aí soltos. Né? Até pela partilha de experiências, tudo isso. E tudo isso, né? Tudo isso vai ajudar esses novos casais, essas novas famílias a entenderem que... Eu sempre digo assim, há pessoas que não nasceram para casar. Sim. Mas a gente acha que todo mundo tem que casar. Não. Eu acho que é muito digno viver uma vida como solteiro. Não aquela
aquele solteiro chato, né, ranzinza, zangado com o mundo, né, de má com a sua sexualidade, com seus afetos, mas alguém que conseguiu se integrar na sua afetividade, nas suas coisas mais privadas, né, que vive isso com alegria, né, chamada solidão fecunda. Isso mesmo. Né? Não é feio. É muito mais interessante do que simplesmente casar, porque numa cultura onde todo mundo tem que arranjar cada sapato tem que arranjar uma meia, cada pé tem que ter uma meia. Então, acho é uma vocação, mas é preciso maturar. Será que por exemplo, fala-se muito aí do casamento, do fim do celibato. Mas será que já perguntaram aos padres se eles querem casar? É mesmo. Porque eu não me vejo dentro de uma relação matrimonial. Não tenho vocação para isto. Né? E isso me ajuda a perceber que eu tenho vocação para... Tenho outra vocação na igreja. Né? Uma coisa é a vocação para o sacerdócio, outra coisa é a vocação para o celibato. Quando essas duas vocações juntas se encontram, ok, você dá um ótimo sacerdote. Mas quando essas coisas não se encontram, pode ter muitos problemas. Sim. Não é? Por que um catecumenato? Por quê? Eu acho que aqui nós temos que olhar para a experiência da igreja primitiva. Né? A igreja primitiva, como eu já tinha acenado ainda há pouco, fazia essa experiência do catecumenato porque não bastava apenas a conversão, era preciso conhecer, mergulhar no querigma, né? Que isso era apresentado durante um longo período da formação do discípulo para só depois receber o batismo. Né? E depois de receber o batismo, sim, os escrutínios, tudo aquilo que nós conhecemos da prática catecumenal da igreja. Então, essa palavra volta, não é que essa palavra não é nova, já aparece em muitos documentos, sim. Né? Nos catecismos da missão de França, isso já aparecia, né? Um pouco de oração, um pouco de caridade, um pouco da palavra de Deus. Mas essa modalidade nos ajuda a perceber há um caminho, né, a ser feito, que já foi feito numa experiência batismal e que vale a pena ser feito numa experiência de matrimônio. Então, a necessidade de visitar essa prática da igreja, né, trará muitos frutos para a pastoral da família e para a vida matrimonial. A quem cabe esta tarefa? Primeiro, é uma tarefa de toda a igreja. Né? É uma tarefa de toda a igreja, é uma tarefa corresponsável, né? É uma tarefa corresponsável onde estão envolvidos os presbíteros, né? Os religiosos, os leigos, né? As famílias, não como simplesmente destinatários de uma mensagem, mas como agentes. Uma pastoral, como eu disse, de processos. Né? Daí que o Papa e o próprio documento vai apresentar 3 características desse processo. Né? Que é a transversalidade. Né? Esse projeto de catecumenal deve ser transversal a toda a pastoral. Toda a pastoral deve beber dessa fonte. Por quê? Porque falar de família é falar de todos os setores da vida. Não só da juventude, da criança, da idade adulta, dos idosos. Mas a pastoral da família, se percebemos, é transversal. Né? É de norte a sul, de leste a oeste. Abarca todos os setores. Então, no fundo, aqui, a transversalidade é o fim das capelinhas. Sim. É o meu movimento, é o meu carisma, a minha capela, a minha pastoral. Então, a transversalidade aponta para isso. Toda a igreja é atravessada por essa novidade. Pois a sinodalidade, que é a palavra da moda, mas que não é nova, não é? Parece que é uma palavra inventada pelo Papa Francisco, mas não é. Sempre existiu. Sempre existiu. Agora está se dando mais ênfase a isso. Então, como a própria etimologia diz, toda a igreja é em caminho, é todo o povo de Deus em caminho. Então, essa experiência da sinodalidade. Né? E depois, também, nesse processo da implantação do catecumenato, passando por esse viés da transversalidade, passando por esse viés da sinodalidade, né? da corresponsabilidade, do discernimento, de todos os responsáveis por isso, nós chegamos a uma experiência de comunhão. Né? Porque já a eclesiologia da sinodalidade é comunhão.
Então, é um projeto para toda a igreja. Né? A transversalidade, a sinodalidade que deve acompanhar todo esse percurso do catecumenato. Quais as fases e etapas? Olha, eu até trouxe aqui um resumo, né? O Papa apresenta no documento, né, a pedido do Papa, esse documento do dicastério traz as 3 fases. Né? A primeira fase é a fase pré-catecumenal, que aí envolve a infância, a pastoral juvenil. Né? Ou seja, aqui está apresentar a beleza, né? Aquilo que eu ainda há pouco dizia, Sim. que nós não tínhamos, fomos perdendo na catequese. Né? É o período do encantamento, de apresentar a beleza das relações humanas, das relações em família, da beleza do matrimônio. Isso deve acontecer no processo pré-catecumenal, na catequese, né? Nos grupos jovens, nos grupos de crismas, né? Na infância, na adolescência e na juventude. É a chamada preparação remota, é a primeira fase. Depois há uma fase intermediária, que é um tempo de acolhimento, onde se acolhe esses candidatos que estão virados para essa proposta do catecumenato, que eu creio que pouco a pouco será uma proposta que será acolhida e implantada nas dioceses, nas paróquias, nos movimentos de família. Né? E aqui é um pouco a cópia, entre aspas, o modelo da igreja antiga, que é um acolhimento daqueles que ingressam nesse processo, uma cerimônia, um rito de acolhimento, né, catecumenal, para que a comunidade que celebra com eles acompanhe. Né? Passadas essas 2 fases, entramos na chamada fase mesmo catecumenal, que essa fase está dividida em 3 momentos também. O primeiro momento é a preparação próxima, cerca de 1 ano. Depois, a segunda etapa é a preparação imediata, que são alguns meses. Né? E aqui, nessa preparação imediata, a igreja também apresenta a beleza da espiritualidade, os retiros, a troca de experiência entre casais, né, já mais maduros, que já viveram a experiência do matrimônio, a experiência dos retiros, né, o rito, né, o rito do noivado, que é uma coisa que se perdeu. Na nossa comunidade nós fazemos. E deve ser coisa bonita, é não é? Lindo, lindo. É uma proposta também do catecumenato, é recuperar essa beleza do rito, mas sempre dizendo aqui não se trata de antecipar etapas, Exato. Mas é de viver cada etapa. E quem vive esses processos sabe da beleza que é e dos frutos espirituais que isso trazem. Muito, não é? muito. Então é um pouco essa recuperação da experiência bonita do noivado. E a terceira etapa, que são os primeiros anos de vida matrimonial, 2 a 3 anos, ou seja, não termina com a celebração do matrimônio. Que muita gente acha que esta preparação termina com o rito da celebração. O padre, em nome da comunidade cristã, assiste o matrimônio, vão para a festa, uns copos, muita dança, muita comilança, lua de mel e acabou o processo. Não. Mas esse documento nos propõe ir mais além. Não jogar a própria sorte. Sim. Né? Eu me lembro e digo aos casais das equipes de Nossa Senhora, já falei disso também na apresentação aqui em Fátima, que fiz aos casais da Pastoral Familiar e das dioceses que estavam presentes, contava da experiência de um padre do Mato Grosso, inclusive acho que escreveu um livro. Então ele pediu licença ao bispo dele para acompanhar todos os casais que ele tinha assistido o matrimônio, porque ele percebia que muitos estavam em crise, ou se tinham separado entre 1 e 2 anos de matrimônio, né? Tinha o abandono dos filhos, era uma situação que o constrangia. Sim. E o bispo deu esta licença para ele, então durante 2 anos ele acompanhou esses casais, com reuniões, com visita às casas, com entrevista, com conversa, com encontros, com confissões, com proximidade, né, com amizade recíproca. E no final ele percebe que esses casais que foram acompanhados, há uma mudança. Né? Há uma mudança, muitos procuram viver a experiência de fé na comunidade porque não se sentem fora da igreja, mas se sentem acompanhados por uma figura eclesiástica que é um sacerdote ou um casal. Né? Então isso mostra toda a diferença. Nós podemos fazer toda uma diferença no processo pós-celebração. Né? Mas simplesmente os noivos estão aí.
né? E é responsabilidade nossa. Assim como, por exemplo, na minha diocese, eu creio em outras dioceses também, os 5 primeiros anos do sacerdote é acompanhado. O bispo tem uma reunião a cada 6 meses, onde nós nos encontramos, partilhamos as crises, as dificuldades, as alegrias de viver. Porque a gente não nasce padre, o seminário não ensina a ser padre. Exatamente. Né? E aquilo que o padre faz na celebração do matrimônio, o rito não é mágica. Não é que aquele rito vai agora dizer tudo como é que tem que ser família, como é educar os filhos, como é viver a fé, não. Mas simplesmente são deixados, né, para fazer o próprio caminho. E acho que não é muito por aí. Acompanhar pessoas é estar próximo, é fazer parte da vida delas, né? Então o catecumenato, nessa proposta da igreja, que é nova, propõe durante 2, 3 anos, acompanhar estes casais. E quem é que vai acompanhar? Outros casais, né, da pastoral familiar. Mas alguém pode dizer, padre, mas as pessoas já não querem casar. E a igreja vem com essa proposta de 2, 3 anos de acompanhamento. Eu não sei se isso é verdade. Sim. Se nós soubermos apresentar essa proposta, né, com discernimento, com alegria, com proximidade, acho que as pessoas vão acolher. Claro que tudo que é novo, tudo que é novidade, espanta, né? Nós preferimos as comodidades, porque acompanhar pessoas não é fácil. Não. Né? Então, eu tenho muitos amigos padres que dizem, não, é mais fácil a gente deixar mesmo assim, como está, tá bom. Não, não está bom. Não está bom. Tanto que é uma preocupação da igreja, do Papa. O Papa está preocupado com isso. Sim. Insistentemente, esse homem, 2 sínodos sobre a família, 1 documento sobre a família, 1 segundo. Ele está preocupado. Está preocupadíssimo, né? Porque o futuro passa por aí. Eu acho muito bonito porque nós na comunidade já vivemos isso, não sabíamos mas na comunidade tem toda uma preparação, o namoro é todo acompanhado, normalmente são 2 anos, depois mais 1 ano de noivado, depois tem o casamento, mas somos sempre acompanhados por casais da comunidade. Tem formações de casais, tem partilha, tem tudo. Eu acho que isso é muito bonito ver que a Igreja está a ver essa necessidade e que isso é extremamente importante. Padre, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Então, a minha mensagem é que, de fato, essa proposta da igreja, né, encontra acolhida no coração, primeiro, dos pastores da igreja. Sim. Né, que são os primeiros responsáveis da pastoral familiar, são os bispos. Né, na corresponsabilidade com os presbíteros e com as famílias, com os casais. Então, de fato, que não seja só mais um documento para a prateleira. Para a prateleira, né? Geralmente se diz em relação aos documentos da igreja, né? Poucos leem e muitos criticam. É verdade. Então, que a gente consiga fazer o inverso, que muitos leiam, aprofundem nos grupos de família, nas paróquias, né? E eu, no encontro que fiz com as dioceses aqui em Fátima, né, e com os grupos de família, me coloquei à disposição das paróquias, da diocese, para ir ao encontro, né? Porque é preciso... O Papa insiste que não é qualquer pessoa que tem que apresentar essa proposta. Tem que ter uma formação, tem que ter uma sensibilidade. Não trata simplesmente de ler isto, porque isso aqui tem muita coisa que está por trás. Sim. É preciso desvendar esse documento, aplicá-lo. Isso exige estudo, exige competência, exige uma série de coisas, que nós temos que ter essas ferramentas. Então, eu coloco-me à disposição, né, das dioceses, dos bispos, das paróquias, né, dos grupos de família, para ajudá-los a compreender e descobrirmos meio de aplicar, porque a beleza disso é pecado. Mortal, diria, nós engavetarmos. Sim. Porque aqui está em jogo o futuro da família e da família cristã, né? E Nosso Senhor nasceu numa família. E o futuro da humanidade. O futuro da humanidade passa exatamente por isso, pela família. Exatamente. Então, fica esse meu apelo e, com certeza, esse programa vai longe, né? A Canção Nova é muito amada aqui em Portugal, no Brasil, chega longe. Né? Teve um senhor bispo amigo meu que disse que um outro colega dele, bispo, disse na conferência deles aqui em Fátima, que no tempo da pandemia foi a Canção Nova que chegou onde a igreja não chegava. É verdade. Né? Que faz muito bem a muita gente. É verdade. Então, eu creio que esse programa vai longe, chega ao coração das famílias, dos casais, das paróquias, daqueles que têm a responsabilidade. Né? Então, que seja de fato uma pastoral que é transversal,
sinodal e que tenha continuidade. Sim. Então, também muito obrigado aqui por esta participação. Teria Nós muito que mais coisa para agradecemos. dizer aqui, mas o tempo é pouco. É verdade. Obrigado. Padre, muito obrigada. Obrigada também pela sua disposição em ajudar as famílias que são o futuro, o passado, o presente e o futuro da humanidade e precisam de ser ajudadas. E assim que está em casa, o nosso bem-aja por ajudar a Canção Nova. É graças a si que podemos ter programas tão bons como este. Já recomendo adquira este livro na Paulinas. Paulinas, então adquira este livro, debruce-se e peça ajuda, não vivam nada sozinhos. O CPM Portugal também está fazendo uma coisa interessante. Essa folha que eu trago é uma adaptação. Sim. É um fascículo, né? A cada período sai esse é o fascículo 1. Sim. É o documento facilitado. Sim, né? Os pontos principais, um pouco de metodologia. Né? Basta ir ao site. Basta ir ao site e está lá. As coisas são muito mastigadas, só que a gente não tem fome. E se não tiver fome, não adianta. É verdade. Então, vamos arregaçar as mangas e famílias não vivam nada sozinhas, peçam ajuda a outros casais, peçam ajuda às pastorais, peçam ajuda aos senhores padres, porque estamos aqui para ajudar. Assim me despeço, até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.